General Pazuello confrontando o ministro das Relações Exteriores do governo Lula, que veio com papinho de Brasil, país pacifista. Senhor embaixador, ministro Mauro Vieira, senhores companheiros aqui da comissão, eu queria, antes de mais nada, colocar que são discussões muito importantes e estão sendo colocadas de uma forma educada, clara, sem agressões. Isso eu acho que é fundamental para que a gente possa aprofundar no debate. Eu queria fazer algumas observações, primeiro, sobre o nosso país. O nosso país nunca foi pacifista. O nosso país lutou em 8.000 quilômetros de fronteira marítima contra as potências mais fortes do mundo. Nosso país conquistou todas as suas fronteiras com sangue. Não foi com negociações, só o Acre foi negociação. O resto foi sangue. Sangue dos gaúchos, sangue dos brasileiros e negros que lutaram em todas as guerras. Nós fomos a Primeira Guerra Mundial, nós fomos a Segunda Guerra Mundial. Nós não nos tornamos pacifistas. Nós somos um país que tem a 12ª Força Armada em potencial de combate do mundo. Nós somos a primeira força militar da América Latina. Nós somos a maior potência militar do Hemisfério Sul. E nós somos pacifistas? Ai, nós concordamos. Nós somos fortes. Nós fomos à guerra porque era um absurdo o que a Alemanha nazista estava fazendo com o mundo e contra as minorias. Nós tiramos os judeus que estavam sendo perseguidos no mundo e outras minorias. Foram 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, para aqueles que não acreditam. Como são 8,5 milhões de venezuelanos fugidos da Venezuela, que também não acreditam. Eu recebi 660 mil venezuelanos em 2 anos, como comandante e idealizador da Operação Acolhida. O senhor sabe disso. E também não acreditam. Os venezuelanos morriam na fila da comida. Mulheres pariam no chão, na fila da entrada do nosso país. E quando fechou-se as fronteiras, por decisões políticas, principalmente do lado venezuelano, eles entravam pelos rios, pela selva, da pior forma possível. Depois de serem estuprados, perseguidos e achacados por meses andando para chegar no Brasil, para encontrar refúgio e cuidados. O que aconteceu no Irã, que desencadeou definitivamente o ataque americano e israelense, não é de um dia. São décadas de animosidade, décadas de ameaças, e aqui não se justifica a guerra. Guerra sempre tem que ser a última opção. Mas nós não podemos apenas condenar ou deixar de condenar. Nós somos muito mais fortes do que isso, ministro. Nós não podemos deixar que um governo como o Irã massacre dezenas de milhares de pessoas. E fique por isso mesmo. Que se arme e procure e busque armamento nuclear e fique por isso mesmo. Nós precisamos ombrear contra isso. Claro que contra a guerra, claro que contra a morte de inocentes. Nós precisamos ombrear contra um país que comanda milícias terroristas, que nós reconhecemos como terroristas também, que agem no Oriente Médio, pagos e orientados por um país que é o Irã. Ninguém discorda disso também. Longe de estarmos concordando com guerras e massacres, mas nós temos que ter posições mais fortes. O nosso país não é pacifista. De onde o Itamaraty tirou essa história? De que não, nós somos um país do consenso. Que consenso? Nós somos guerreiros. E eu coloco ao senhor... Eu queria, por favor, me empresta, por favor. Eu queria falar sobre... E espero estar colaborando com o debate. E o senhor viu que não é uma posição deste governo. Por favor, não estou entrando nesse mérito ideológico. Estou falando do nosso país. Eu queria dizer para o senhor o seguinte. Será rápido.
Um país tem que conter suas organizações criminosas. Não é esse governo, não é o senhor hoje. Há décadas o Brasil deixou crescer no seu seio as organizações criminosas como o Comando Vermelho, como o Terceiro Comando Puro, como o PCC, Primeiro Comando da Capital. Essas organizações estão hoje consolidadas no mundo inteiro. Eu coloco para o senhor o seguinte: saiu da nossa mão no momento que eles estão, no momento que essas organizações estão, desculpa. Por exemplo, elas já saíram do Brasil, estão no Paraguai, na Bolívia, no Peru, na Colômbia, na Argentina, no Chile, no Uruguai, nos Estados Unidos, com células associadas em diversos estados, lavagem de dinheiro, tráfico de armas. Vou acabar. Na Europa, na França, no Portugal, na Espanha, nos Países Baixos, na África, em Guiné-Bissau, em Cabo Verde. São presenças confirmadas em até 15 países do mundo. Maior área, claro que na América do Sul. O PCC e o Comando Vermelho já são redes internacionais. Vou acabar 30 segundos, por favor. Eu coloco aqui que nós não fizemos, e isso não é o governo atual. Senhores, por favor, eu não estou falando do governo atual, eu estou falando que nós não fizemos o combate a essas facções nas últimas décadas. E elas se tornaram transnacionais e agem de forma que se caracteriza como atos terroristas transnacionais. Cabe a nós concordar ou não com a avaliação externa sobre isso? Não cabe a nós. Cabia a nós combatê-las e não deixar que elas operassem no mundo inteiro hoje. Essas são as minhas posições. Espero que o senhor compreenda que são ideias apenas sobre a nossa soberania verdadeira, não retórica, e a realidade que está hoje as facções criminosas que operam no mundo com atos terroristas e provavelmente serão classificadas dessa forma. E nós temos que nos aliar à luta contra essas facções e não ficar discutindo se elas são ou não terroristas. Essa classificação não dependerá de nós. Muito obrigado. Do Rio de Janeiro, vamos para o Amapá.